curte filmes extraterrestres, ficção científica? Você acredita em abdução, em OVNIs? Hoje eu vou relacionar um filme de ficção científica que, na verdade, foi inspirado e feito somente por um relato e um caso muito famoso. Vem comigo, roda a vinheta e vamos lá. Olá, Tanas Juros e Juros, eu sou a Lola Miller e hoje eu vou falar sobre um filme chamado Fogo no Céu. Sim, é um filme super antigo, de 1993 e que acontece em 1975. Esse filme, na verdade, ele vem de um livro que é um relato de um caso real ou imaginação de um ser humano. O filme foi inspirado no caso Travis Walter. Bem, Travis era um menino de 22 anos que estava acompanhado de mais 6 amigos lenhadores na cidade de Snowflake, Arizona. E eles estavam dentro de uma caminhonete e eles avistaram luzes meio à floresta. E os 7 ficaram hiper curiosos, foram ver que luzes eram aquelas. Dentro de uma floresta, não sei quem que faz isso antes, porque eu já teria me cagado inteira. Eles chegam perto das luzes e se deparam com uma nave espacial. Bem, ali eu já teria morrido de se pá. Mas beleza, Travis foi o mais sagaz, desafiador, mais ousado, mais danadinho e quis se aproximar daquela luz. E quando ele se aproxima, ele toma um feixe de luz no peito e cai desacordado. Os 6 amigos bundões. Desculpa falar isso. Mas os 6 amigos viram de costas e saem correndo. Que se foda, Travis! E até uma hora que eles olham e falam, meu Deus, ele ficou pra trás real. E voltam correndo pra ver o corpo de Travis no chão. E ele não estava mais lá. Os 6 amigos ficaram indignados, porque não acharam nem mais a nave, nem as luzes e muito menos o Travis. Desesperados, os 7 meninos foram até a polícia e delataram tudo o que viram. É óbvio que os policiais não iam acreditar num caso desse e eles desconfiaram que os 6 meninos estavam participando de algum crime de ódio, algum assassinato e estavam tentando acobertar ali, fazer algum tipo de ideia mirabolante. Vamos assassinar o amiguinho e vamos falar que a gente viu um ET. Super comum, super normal, super tranquilo. Acho que é super inteligente essa manobra deles, né? Enfim. Os policiais desconfiaram dos meninos e começaram a fazer uma investigação sobre esse suposto assassinato, em conjunto, em grupo. Até que se passa 5 dias e o Travis aparece numa estrada totalmente nu e desnorteado. Depois de algum tempo, ele começa a lembrar de cenas e começa a relatar momentos muito estranhos. Será que Travis foi mesmo abduzido? Porque ele relata que ele acordou em uma maca e essa maca parecia o interior de um hospital meio futurístico. E que ele viu 3 seres com a cabeça larga, os olhos bem grandes e os dedos bem compridos. E que ele entrou num pânico tão grande que ele conseguiu se soltar e sair correndo e bater em tudo na nave, até uma hora que ele se depara com um ser muito parecido com o ser humano. Só que ele tava de capacete, como se fosse um astronauta, será? E ele leva um susto e esse ser leva ele para uma segunda nave, onde lá eles colocam um plástico na cara do Travis e ele fica desacordado até ele acordar novamente na estrada nu. Bem, esse é o relato de Travis. É óbvio que quase ninguém acreditou neles. Até porque os policiais fizeram testes de polígrafo nos 6 meninos antes de Travis aparecer. E o mais engraçado é que 5 estavam falando a verdade. Um deu inconclusivo. Só que se a gente for parar pra ver, o teste inconclusivo do menino foi mais em relação à sua relação com o Travis do que em si a história contada por todos. O que a gente pode analisar é que depois fizeram o mesmo teste com o Travis e deu
conclusivo e deu um teste verídico, não deu mentira. Então temos 6 pessoas falando supostas verdades e um oscilou ali em alguns momentos. O mais interessante é que o teste do polígrafo, ele já era usado bem antes do caso do Travis e muitas vezes era uma boa forcinha para condenar algumas pessoas. Neste caso específico sobre alienígenas, 6 pessoas estavam certas e não mentiram e o teste foi conclusivo e uma deu uma incerteza ali. E mesmo assim, o teste do polígrafo passou a não ser mais confiável. E olha que ele é usado até hoje aqui no Brasil. Mas acho que quando convém um caso extremamente atípico e que já tivemos relatos que muitas pessoas passam pano, colocam para debaixo do tapete, faz tudo que tem que fazer, não funciona mesmo com 6 pessoas falando a verdade. A gente tem que começar a analisar esse negócio aí. Enfim, tiveram pessoas desconfiando, pessoas acreditando. Travis levou muitos fãs também e acabou escrevendo um livro em 1978. Gente, algumas pessoas falam que Travis e os meninos, os 7, mentiram sobre o caso e eu vi até alguns relatos falando que algumas pessoas falaram e linkaram deles terem levantado polêmicas para poder ser famosos e tal. Só que eu acho isso um pouco estranho, porque são 7 pessoas e às vezes a gente não consegue guardar segredo com 2, saca? Então assim, em nenhum momento durante esses anos todos, nenhum dos 7 oscilaram. Nenhum dos 7 falaram que foi mentira. Nenhum dos 7, por mais que sofressem a pressão que sofreram na época, nenhum dos 7 oscilaram. Os 7 estão certos do que viram. Se deram como loucos, tiveram muitos fãs, aproveitaram muito disso, porque Travis ainda participou de muitos programas. Mas se a gente for parar pra pensar, o que ficou famoso mesmo foi o Travis e os outros 6 não. Será que nenhum dos 6 se revelariam? Se revoltaria? Mostraria alguma coisa? Isso daqui eu quero levantar com vocês, porque eu acho muito interessante isso daqui eu queria dividir com vocês. Travis escreveu o seu livro em 1978 e inspirou muito Bill Pope. Para quem não sabe, Bill Pope foi o diretor de Matrix. E ele fez esse filme inspirado no Travis. Falando pouco sobre o filme, é óbvio que o filme tem muitas ficções e muitos momentos que não são verdadeiros. Por exemplo, a parte onde Travis está na nave e vê outros corpos, isso Travis não relatou em nenhum momento. Então, isso é ficção, galera. Mas o filme, ele traz um suspense, um terror e um momento bem desesperador e ele é muito bom. Vale a pena assistir, fica a minha dica do dia pra vocês. E eu acho que o filme fica até mais interessante quando a gente sabe que vem de relatos de pessoas reais. Se é verdade ou não, a gente tem que analisar por nós mesmos o que você acredita ou não. Mas que é muito interessante 7 pessoas falarem a mesma coisa e passarem por testes constantemente até os dias modernos é muito interessante. Porque eu acredito que a mentira cai por terra e cai rápido. Mentira tem perna curta. Isso eu acredito. E no caso deles, ainda não caiu o babado. Vou deixar vocês com esse mistério. Se vocês gostaram deste assunto, por favor, deixa no comentário. Gostei do assunto, quero mais algumas coisas relacionadas a filmes de ficção. Nos nossos shorts dessa semana, eu também vou falar e vou trazer alguns filmes de ficção que você não pode perder de jeito nenhum. Então, fica aí mais uma dica da Lula. Deixa seu like, aperta no comentário, deixa seu comentário, traz ideias e eu vou amar. Já aperta pra salvar, compartilha com os amigos e a gente se vê. Beijão, gente.